Fala pessoal, bom dia, como estão vocês? Vamos aí mais um Notícias da Semana. Foi uma semana nem tão agitada, eu diria, né? Não aconteceu tanta coisa, até por isso a Greg News de ontem fiquei um pouco restrito ali nas piadinhas sobre a Brasil Ride. Eu não vou estender muito sobre esse assunto da Brasil Ride, porque eu fiz um vídeo ali semana passada só comentando sobre todas essas questões aí do perrengue de pedalar na chuva, de todas as questões de data, quanto que chove ali na Bahia, as dificuldades, as polêmicas que todo mundo relatou, né? Problema na vista que a galera teve. Quem quiser estender um pouco esse assunto, é o vídeo logo anterior aí, deve ter uns 4 dias que eu postei. A única coisa que eu notei aqui que eu não falei naquele vídeo, e aí só veio à tona agora com o fim da Brasil Ride, que deu sol no último dia, né? Isso foi praticamente uma piada que aconteceu, porque choveram os 7 dias de Brasil Ride, etapas foram canceladas, dezenas de atletas abandonaram a corrida, reclamaram, acharam um absurdo. Até o último dia teve chuva, incluindo a Maratona dos Descobrimentos, que é quando a galera vai mais gente, né? A Maratona dos Descobrimentos, para quem não sabe, é o último dia da Brasil Ride, que todo mundo pode se inscrever para fazer aquela última etapa. Então, ao invés de largar 600 atletas, se não me engano, acho que largam 2.000, 3.000 atletas. A cidade vira uma zona. E esse pessoal também largou embaixo de chuva, porque choveu todos os dias. E aí, eles têm a oitava etapa, né? Que é naquele dia à noite, tem a festa de encerramento, todo mundo bebe, porque não tem que competir no dia seguinte, todo mundo chuta o balde, vai dormir tarde. Quando essa galera acordou no dia seguinte, o que estava acontecendo? Não choveu pela primeira vez teve sol. Então, assim, piada total, mas foi isso que rolou. Outra coisa que eu tinha comentado naquele vídeo, só como um boato, né? E não é boato, parece que vai ter uma Brasil Ride na Paraíba. Vai ter uma Brasil Ride na Paraíba, né? O Mário Roma postou diversas fotos ali com um figurão, um político da Paraíba, que eu nem lembro, nem quero saber qual que é o nome do cara, que partido que o cara é, eu não posto nada relacionado à política. Infelizmente, a assessoria de imprensa da Brasil Ride mandou todas as informações dessa notícia com o nome desse político, o secretário dele, eu nem postei, faço questão de não envolver nada de política aqui no site. Então, mas é só informação aí, né? O Mário Roma tirou foto com esse cara, postou, levou ele na Brasil Ride, esse político da Paraíba. Então, tudo indica que teremos uma etapa da Brasil Ride na Paraíba. Isso não quer dizer que a Brasil Ride Bahia de 7 dias vai sair dali de Arraial da Ajuda e vai para Paraíba. Pode ser que sim, mas pode ser que a Brasil Ride Bahia continue do mesmo jeito, na mesma data, mesmo local, com o mesmo formato, mas ainda aconteça uma outra Brasil Ride na Paraíba. Pode ser que futuramente, depois de alguns anos executando as duas Brasil Rides, uma substitua a outra, ninguém sabe. Isso aí é muito cedo para falar, mas que vai acontecer alguma coisa na Paraíba, isso é 99% de certeza, né? E aí estava até conversando com o Rafa do canal de bike, né? Ele completou a prova e tal. Um único perrengue assim que a gente não discutiu ali no vídeo anterior é o perrengue pós-prova que rola entre um dia e outro, né? De largar com sapatilha molhada. Então, assim, nem todo mundo leva duas sapatilhas, muita gente leva uma só. Então, por mais que no momento da largada não choveu em alguns dias, eu diria que 70, 80% das pessoas estavam largando ali com as sapatilhas deles molhadas, capacete molhado, e é todo um trampo de tirar, pelo menos tirar um pouco do barro da sapatilha, lavar óculos, luva. Pô, todo mundo, ninguém levou 7 luvas, né? Então todo mundo largou com luva molhada em algum momento. É uma nojeira, é um perrengue, assadura. Não vi muita gente reclamando disso, mas pode ter certeza que muita gente assou a bunda, assou as pernas. Não adianta usar o melhor bretelle, creme de não sei o quê. É muito comum dar assadura. É muito difícil. A galera que completou essa Brasil Ride, eles fizeram muito mais do que mountain bike, né? Eles foram bem além, praticaram um segundo esporte que chama-se lama, barro, né? Isso se aplica, sei lá, tantas coisas, trail run, sei lá o que,
sempre que tem lama, sempre que tem barro, vira um outro esporte, uma outra prática. Você tem que dominar um outro conhecimento que não tem muito a ver com mountain bike, não. Mas foi isso, né? Espero encerrar esse assunto da Brasil Ride. Vamos para o próximo. Já estamos falando de Vuelta e Tour de France 2026. Ambos tiveram os percursos divulgados, né? A Vuelta 2026 vai largar em Mônaco. Eu não tenho muito bem uma opinião formada para falar sobre isso, mas o Tour de France 2026 vai largar na Espanha. Isso para quem não está acostumado com isso é extremamente normal. Eles chamam isso de Grand Départ, né? Todas as grandes voltas tentam fazer os primeiros 3 dias, geralmente 3 dias, da corrida, são 21 dias ao todo, eles tentam fazer os primeiros 3 dias em outro país, para fomentar, né, a cultura daquele país, a economia. Isso é muito bom para aqueles países, então rola uma disputa ferrenha para ver quem vai sediar aquele Grand Départ, né? Então, sim, os primeiros 3 dias do Tour de France não são na França, via de regra não são. Só que assim, o que fazer na Espanha, sendo que a Espanha já tem a Vuelta e principalmente sendo que a Vuelta de 2025 foi uma catástrofe com relação a manifestantes e zero cuidado que a polícia e o governo da Espanha tiveram com relação a essas manifestações. Na verdade, apoiaram as manifestações, parece, né? Parece que acharam normal interferir em assuntos políticos e de guerra, parando o pelotão e fazendo com que atletas do Tour de France se embolassem um no outro, corressem risco de vida. De novo, né, igual ao assunto da Paraíba. Não quero trazer política para cá, justamente porque eu acredito que não tem nada a ver uma guerra do outro lado do mundo com o pelotão passando numa rodovia. Não vamos colocar, não faz o menor sentido a gente normalizar os atletas correrem risco de vida dentro de um pelotão, de tombar e perderem seus patrocínios, perderem a etapa que eles tanto sonharam, que eles acordaram cedo para treinar, fizeram suplementação, investimento de equipe, de tecnologia, de não sei o que tudo isso tem a ver com uma guerra do outro lado do mundo. Não deveria ter nada a ver e, enfim, eu considero um fracasso as cenas que a gente viu na Volta à Espanha e não faz sentido nenhum a França querer colocar os primeiros 3 dias mais importantes da corrida dela lá. Outros boatos que a gente teve sobre Tour de France foi parece que um pequeno escorregadio que o pai do Remco Evenepoel deu em uma entrevista falando que parece que o Tadej Pogačar não estará no Tour de France 2026, que é algo que se comenta dentro do pelotão. Obviamente, nível altíssimo de boato, né? Essa notícia eu li lá no Giro do Ciclismo, girodociclismo.com. Se vocês entrarem lá no site, vocês vão ver essa notícia do pai do Tadej Pogačar falando isso. Não duvido nada que seja verdade. O cara já ganhou alguns Tour de France, já deve estar meio frito, já deve estar meio cozido da cabeça disso. Já falamos sobre isso em outros vídeos aqui do canal, não lembro exatamente qual, mas acho que ele não deve estar com motivação nenhuma para se tornar o maior vencedor de Tour de France ou de etapas de Tour de France. Ele tem total condição disso, mas eu acho que esse tipo de recorde a ser quebrado já meio que não interessa para ele, e acho que ele deve estar. Acho que ele vai mostrar aí um calendário de provas um pouco diferente desse quesito aí de bater recordes. Minha aposta, vamos ver, né? O que não necessariamente quer dizer não participar do Tour 2026, tá? Mas eu acredito que esse objetivo dele deve ser um pouco diferente. Aí outra notícia interessante é essa corrida que está tendo, nós vamos falar da agenda semanal aí rapidamente, mas está tendo uma corrida na África que chama Gravel Burn, dos mesmos organizadores do Cape Epic. É uma prova de gravel que dura 7 dias. Caralho, porque o mountain bike foi se moldando ao longo dos anos, né? Acho que se a gente pegar a primeira Cape Epic,
primeira edição de Cape Epic, que aconteceu há, sei lá, 15, 20 anos atrás, ela deveria ser bem parecida com uma prova de gravel, né? O percurso devia ser basicamente igual, com um pouco menos de asfalto, mas Tom Pidcock apareceu lá nessa prova de gravel. Vale lembrar que os organizadores do Cape Epic, eles têm outras corridas que entram em modalidades distintas do XCO, do XCM, né? Então, os caras parecem ser bem excepcionais nessas organizações aí, tem uma excelência muito grande. Eles organizam a Swiss Epic, acho que tem até uma prova na neve para Fat Bike que eles organizaram, não sei se ainda existe. Essa Gravel Burn tem uma notícia também lá no Giro do Ciclismo, estou com ela aberta aqui na minha frente. Parece que choveu também, então deu uma lameira danada, igual a gente viu os caras da Brasil Ride aí. Como eu falei, a agenda da semana, vamos lá. Vai ter esse fim de semana uma prova de 6, 12 e 24 horas de time trial, de contrarrelógio, e é um campeonato mundial lá na Califórnia. Tem pouquíssimas informações, quem quiser é só pesquisar aí, World Time Trial Champ 6, 12 e 24 horas. Porque acabou de acontecer o campeonato mundial de contrarrelógio da UCI convencional, né? Que são aquelas provas igual o olímpico, né? Com as mesmas modalidades olímpicas que a gente está acostumado a ver. Mas essa agora é 6, 12 e 24 horas, ou seja, ultra distância e tal. Eu não sei nem mesmo se essas modalidades de tempo, se é a UCI que regulamenta esse campeonato mundial. Pela proximidade de data, pode ser que seja, mas não tenho certeza. Enfim, é uma prova interessante, mas pelo amor de Deus, ficar 12, 24 horas rodando dentro de um velódromo, ou melhor, time trial não quer dizer necessariamente dentro do velódromo, né? Contrarrelógio pode ser na rua. O que rolou agora esse fim de semana não foi time trial, foi contrarrelógio. Breve equívoco meu aí da minha fala, né? Eu confundi essas duas modalidades aí. Vamos até falar sobre essa modalidade. Quem venceu aí, quem se tornou campeão mundial foi o Elia Viviani, que já foi campeão olímpico, né? Para quem não se lembra, foi Olimpíadas do Rio 2016, não é isso, galera? Teve Olimpíadas no Rio de Janeiro e o Viviani ganhou, ele venceu essa Olimpíadas com uma vitória do caralho que aconteceu. Eu fiquei muito feliz de ver ele vencer, porque parecia que estava acabada para ele a competição. Aquilo aconteceu numa época muito ruim do Cavendish. A gente sabe que o Cavendish teve um período aí meio depressivo, meio tentando voltar, e ele foi competir a prova de ciclismo de pista. Eu acho que eu acabei de confundir pista com time trial, com contrarrelógio de novo, e falei errado aqui agora. Estou falando Olimpíadas de pista, tá? No Rio de Janeiro. O Cavendish andava meio mal da cabeça, foi lá competir e ele derrubou o Viviani com uma cabeçada, foi feio. Eu, por um bom tempo, passei a não gostar do Cavendish, falei mal dele por um bom tempo, até esse retorno dele aí, que ele voltou com a cabeça boa, voltou, parece que longe dessa depressão, de tudo isso que ele teve, e sem cometer tais atos obscuros como ele cometeu lá na Olimpíada de 2016. Isso já tem 10 anos. Então, se eu falei mal dele, eu já me arrependo, já peço desculpas, entendo que o cara estava vivendo um período ruim. E naquela época que a gente, né, criticou muito a postura dele naquela Olimpíadas do Rio, ele derrubou o Viviani voltou pro velódromo, né, ciclismo de pista, voltou pro velódromo e venceu as Olimpíadas. Conseguiu recuperar o tombo dele dentro do velódromo e ganhou. Acho que era a disputa que durava 1 hora dentro do velódromo, ou coisa de 20 minutos, que já é considerada uma prova longa. Acho, não tenho certeza de nada. E agora, até hoje, o Elia Viviani ainda compete, ainda se aventurando em campeonato mundial, foi lá e venceu. E aposentadoria, não sei se ele já tinha declarado que pretendia se aposentar antes. Independente disso, foi muito bonito ver o cara vencer de novo uma competição muito importante e se aposentar, né? Então, parabéns demais para o Viviani. Sou fã dele desde que ele venceu aquela Olimpíadas no Rio
e mais ainda agora de ver ele vencer essa no Campeonato Mundial que aconteceu no Chile. Vale lembrar que uma semana atrás aconteceu o Campeonato Mundial de Pista de paraciclismo, perdão. Então, todos os atletas que possuem, atletas com deficiência, competiram no Rio de Janeiro esse Campeonato Mundial de Paraciclismo de Pista. Beleza? Esse fim de semana vai rolar também Circuito Nicolas Machado Enduro Series em patrocínio. Pode ser que essa informação minha seja errada e já esteja um pouco defasada. Isso eu coloquei no meu calendário há meses e meses atrás. Então, quem quiser mais informação disso, entra lá no Instagram Circuito Nicolas Machado, que vocês vão ver se essa informação procede, se essa prova ainda está confirmada ou não. Teremos também Volta Ciclística de São Paulo, entre Serras e Águas, Mariporã, São Paulo, Brasil. Outra notícia é que começou a temporada de cyclocross, já tem algum tempo, né? O nome dos caras é impossível de ser pronunciado, até brinquei com isso lá na Greg News. Teve uma super prestígio esse fim de semana, quem venceu foi Michael Van Troll, muito difícil falar o nome dele, mas ele é um figurão muito conhecido, tá? do mundo do cyclocross. E é interessante, né, a gente ver que quando tem Van der Poel, Wout van Aert nessas corridas, esses caras que competem sempre em todas as provas, eles ficam ali meio sem a visibilidade que merecem. E quando não estão lá presentes, aí você vê o Michael Van Der aparecer na frente. Eu esqueci o nome do cara que ficou batendo cabeça com ele ali em segundo, também é difícil a pronúncia, mas nem tanto. E uma outra notícia aí que já se discute há muito tempo é que a Rapha, roupa de ciclismo, tá bem mal das pernas e parece que essa semana aí saíram novos números falando pior ainda, né? Eu vou ler alguns pequenos trechos aqui nessa reportagem que está na Aliança Bike. Marca de vestuário Premium anuncia prejuízo financeiro pelo 8º ano consecutivo. 8 anos no vermelho. Marca de origem britânica, queda do valor de prejuízo. De acordo com relatórios republicados, a Rapha apresentou um faturamento de algo equivalente a 609 milhões no exercício encerrado em janeiro de 2025. Um prejuízo líquido de 100 milhões de reais, o equivalente. O 8º consecutivo desde 2017, quando foi adquirida pelos herdeiros da família Walton, fundadores da Walmart. Ou seja, a Rapha foi vendida para os caras da Walmart. Essa notícia é antiga lá, né? Mas difícil de entender. Né? A controladora, valor contábil da marca de 1 bilhão de reais para pouco mais de 400 milhões, um corte de mais de 60%. Isso é o que foi reduzido, né? Além disso, a empresa registrou um negativo de 17 milhões de reais no mesmo período, revertendo o resultado positivo de 6,5 milhões no ano anterior. Segundo a diretora financeira, essa queda foi uma decisão motivada pela redução de liquidações e promoções, porque isso meio que queimava o filme deles sobre ser uma marca premium. Ou seja, eles começaram a sentir prejuízo depois que eles tomaram a decisão de falar: a gente é uma marca premium, a gente não pode ficar fazendo muita ação de desconto. Vou nem dar minha opinião com relação a isso. Eles também se reposicionaram quando abandonaram a EF Educational e romperam a parceria com eles. Todos os uniformes da EF, você pode gostar ou não, mas eles sempre foram os que mais apareciam, eram os que tinham um visual mais diferente dentro do pelotão. Eu já fiz bullying com esses uniformes da EF, porque tinha até atletas de gravel que apareciam com uniformes um pouco diferentes lá. Se não me engano, o Lachlan Morton aparecia com os uniformes da EF um pouco personalizados e mais coloridos. Um negócio um pouco louco, né? E a Rapha encerrou sua parceria com a EF e EasyPost, ao mesmo tempo assinou um ambicioso acordo com a USA Cycling, válido até 2029, porque com o objetivo de fortalecer os Jogos Olímpicos que acontecem em Los Angeles em 2028.
Um futuro cauteloso, mas promissor. A Rafa ainda enfrenta o peso do processo de amortização da compra feita em 2017, ou seja, que loucura, né, velho? Uma marca tão grande, tão bonita. Eu pulei aqui uma parte dessa notícia que eles falam sobre a gama muito grande de produtos que a empresa tem e como que isso pode ter sido um pouco maléfico nesses anos, né? Então tem a jersey assim, tem a jersey com um bolsinho a mais, tem a jersey, tem até o bretelle de bermuda longa, tem o bretelle, né, que é calça, tem a calça para gravel, tem a calça para enduro, tem a calça para não sei o que, tem a blusa de chuva 2, a 2.0, a performance, a racing, é muita variação e isso às vezes confunde o cliente. Isso talvez pode ser uma confusão para uma marca premium, né? Você vê qual que é a diferença da Shimano e da SRAM. A SRAM é uma marca premium. Ah, mas o XTR é melhor que a SRAM. Eu concordo que pode ser. Talvez eu goste mais do XTR do que do XX. Mas por que a SRAM é uma marca premium? Porque eles não fazem nada para disputar com o Altus, com o Acera. Eles não têm nenhum grupo de 3 coroas, nem de 2 coroas. Eles só têm grupo de 12 velocidades. Pode ser que tenha um de 11 velocidades, não sei, estou perdido. Mas se você pegar a linha mais baixa da SRAM, ele talvez não casa com nada de alumínio, só vai entrar numa bike de carbono, né? Então, óbvio que não, foi meio exagero isso que eu falei, mas eles só estão ali do médio para cima, né? Eles não estão, você não vai ver bike de entrada com SRAM. Então, eles não têm toda essa gama de produtos, não querem atender todo tipo de demanda do mercado. Ah, mas e se eu quiser, se eu tiver uma bike de R$ 1.000, que absurdo, a SRAM não ter nada para atender essa bicicleta? Por que a SRAM só faz freio a disco, não faz um freio de aro? Porra, nem usar disco não presta. Brincadeira, foi piada, mas assim, eles não querem atender a todos, né? É uma marca premium. Brincadeiras à parte, essa minha bicicleta é SRAM, eu gosto muito do grupo SRAM. Fiz pequenos testes com os grupos eletrônicos da SRAM em algumas bicicletas e realmente são fenomenais. Gostaria de ter na minha bike. Eu acho que essa minha bicicleta não é preparada, nenhuma dessas duas mountain bikes que eu tenho, elas não são preparadas para o sistema UDH, que eu acho genial. Enfim, não era esse o mote aqui do vídeo de hoje, mas foi só um exemplo para mostrar como que marcas premium, elas de fato não têm que atender tudo e todos, né? Então, esse ponto da Rafa quebrada, às vezes eles se equivocaram um pouco na questão dos descontos, porque desconto, né, você fazer ação comercial uma vez por ano, 2, 3 vezes por ano, é um cuidado com o cliente, é um cuidado com ter a sua marca na rua para todos, mas quero dizer não para todos, para o seu cliente, para o seu público, mas com muito respeito a eles, né? Não quer dizer confundi-los. O problema é quando você confunde o cliente. Discussão que vai até o final. Pessoal, vídeo longo, desculpa. Enfim, se você chegou até aqui, eu vou lhes dar um breve spoiler. Hoje é dia 28 de outubro. No dia 1º de novembro, é o meu grande parceiro de roupas de ciclismo, que é a IKE. Já tem muitos anos que a gente trabalha junto. Eles não podem ficar sabendo que eu estou falando isso aqui nesse vídeo. No dia 1º de novembro vai abrir uma ação comercial de Black Friday, tá? Então, ali vocês vão poder aproveitar alguns preços excelentes, tá? E assim, que fique bem claro, né? Eu dei a notícia da Rafa que ela estava na minha pauta, porque é uma notícia, né, do mundo do ciclismo. Nós, dentro da IKE, a gente admira muito a Rafa, a gente se inspira muito na Rafa. E esses dias um amigo também, né, que trabalha muito próximo da IKE e de mim, mandou a notícia lá, falando, olha o que está acontecendo com a Rafa, e o nosso primeiro comentário foi, isso é uma pena, né? É muito triste ver isso que está acontecendo, isso é ruim para a gente, né? É péssimo para a IKE ficar sabendo que a Rafa, que nunca foi concorrente da IKE, né? Tá lá do outro lado do planeta, eles vendem aqui no Brasil, vendem, mas
a gente não vende lá, então para a gente, se a Rafa está perdendo lugar de mercado, é péssimo para o nosso mercado também da IQ, né? Então, falo por mim, Breno, e também pela IQ, que a gente deseja recuperação, né, para essa marca que é muito bonito, né? É muito estilosa, tem uma qualidade fantástica desde que eu comecei a pedalar. Os caras eram referência, assim, tipo, no melhor bretelle e tal. E, francamente, tem até hoje, né? A gente realmente não entende esse... Quer dizer, a gente faz esses questionamentos de porquê desses últimos 7 anos aí com dificuldade que eles tiveram, mas desejamos muito sucesso para a Rafa e que eles voltem o quanto antes, beleza?